Oi, gente, tudo bom? O episódio já vai começar. Só queria lembrar vocês que durante as gravações, todos os protocolos de segurança foram observados e executados. A gente higienizou tudo com álcool, estamos gravando ao ar livre e de máscara para garantir a máxima segurança de todos os participantes, beleza? Então você que está aí do outro lado, por favor, se cuide, use máscara e na primeira oportunidade que você tiver, vá se vacinar, tá bom? A gente está passando por um momento bem tenso e a gente tem que se juntar agora, beleza? Mas agora fique com o episódio que está muito legal. Aproveite o conteúdo. Abraço, valeu! Viver da minha arte. O corre do artista brasileiro. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos, artistas independentes e fãs de arte. Nosso podcast Viver da Minha Arte chegou no seu 4º episódio e hoje é um episódio muito especial, que hoje nós vamos conversar com um tatuador, um pintor, um diretor de arte, um rapper e um professor. Aí você vai se perguntar, ué, Johnny, mas nem microfone tem para esse tanto de gente e tal, e você vai estar certo, porque a gente não tem essa estrutura toda. Mas a minha sorte é que todos esses artistas são uma pessoa só, e essa pessoa é Paulo Amaro, meus amigos. Que honra. E nem cabe esse tanto de nomenclatura para 1,68 de altura, né? Ah, que isso. Ali. Tamanho não é documento neste caso. E aí, valeu, velho. Fico muito feliz com essa apresentação. Isso muito me define mesmo, assim. Porque, na verdade, eu nem consigo me definir, né? Porque você vai atuando em tantas coisas ali, fazendo tanta coisa. Eu sempre acho que o artista, ele nunca se contenta mesmo com uma linguagem só da arte, assim. E aí acaba que a gente vai conhecendo outras linguagens, outros caminhos, aí quando você vê, você está se jogando nelas, assim. Mas o que eu gosto de dizer é que, no fundo, o meu trampo, ele é a mistura de tudo isso mesmo, assim. Que é meio que tudo que você é, assim, né? Tipo, um pouquinho de cada coisinha ali. Porque Exato. uma coisa que eu acho muito massa no seu trampo é o lance do conceito, assim. Você tem todo lançamento seu, tudo tem um conceito muito Sim. forte por trás, né? Sim. E eu acho que vem muito desse lance de você ter essa parte visual também muito forte, né? Dessa noção de visual. E aí eu sempre fico pensando nisso, cara, como é interessante pra gente, artista, assim, pensar e estudar outras coisas. Tipo, por mais que a gente Sim. pense que não vai fazer muito sentido ali com o nosso trampo principal, mas às vezes ajuda muito, porque no Sim. seu caso esse lance visual adiciona uma nova camada de significado assim no seu trabalho, né? Com Tudo certeza. faz parte do storytelling ali, da mensagem que você quer passar, né? Eu acho isso muito maneiro no seu trampo. Sim, Não, eu sou apaixonado por arte conceitual, assim. Tipo, sou louco da arte contemporânea. Eu amo os artistas que eu mais me inspiro vêm desse rolê da arte contemporânea. E pensar tudo visualmente, assim, para mim é total importante, né? Eu escrevo uma música já pensando como que ela também existe visualmente, sacou? Então, Que massa. pensar isso é muito importante para mim, assim. E eu vejo que o trabalho, ele chega amarrado, sabe? É um produtinho todo prontinho ali, quando ele consegue dialogar com várias áreas, né? Eu falo que eu não consigo dizer se eu sou mais rapper ou se eu sou mais artista visual. Não consigo, porque, na verdade, o meu trampo é a mistura de tudo isso e o que eu entrego ali no final é todo o meu trabalho, assim. Eu faço rap pensando visualmente, eu tatuo ouvindo rap, Que massa. então as coisas vão se conectando, assim, não tenho pra onde fugir. Que maneiro, cara. E assim, dos artistas, pelo menos de Brasília, assim, que eu acompanho, cara, você é o que faz isso melhor, assim, disparado. De, Que tipo, honra, que honra. fechar um conceito, entregar tudo com um visual maneiro, tudo conversando, assim, porque tudo tem uma mensagenzinha a mais. O visual não é à toa, você escolhe ali cirurgicamente, né? As Sim. maquiagens, tudo. Eu acho isso Sim. muito fera, assim, muito... Não, é isso. Tipo, quando eu penso na minha música, ela não pode chegar só à sonoridade dela, né? Ela tem que chegar também à estética, assim. Sim. E isso eu acho bom pra galera também pensar mais sobre isso, sacou? Tipo, Total. porque hoje a gente vive numa cultura que é total visual, né? Total. Tipo, tanto é que tem Instagram aí que o que vale mais é a própria imagem necessariamente do que o que você botou na legenda ali, né? As pessoas estão mais a fim de ver a imagem, né? A coisa estética, do que necessariamente parar para ler alguma coisa e tal. Então eu acho importante a gente usar desses artifícios também, né? Para conseguir comunicar com o próprio trabalho, assim. Total.
Então, ó, fica a dica aí para todos os artistas que estão ouvindo a gente, estudem o Instagram do Paulo como manual, porque é muito foda, assim, a maneira como você entrega os trabalhos, é muito maneiro. Eu acho muito Valeu. bem Com isso diferente. vem uns toques, né? Tipo, ficar, não posso postar uma coisa de tal cor ou outra cor, porque vai misturar tudo aqui no meu feed. Então, com isso acaba tendo umas outras pressões que a gente vai criando, mas por fim, assim, eu amo, assim, tipo, todo rolê que eu faço. O resultado eu olho assim e falo, é isso aí. Que massa. Mas vamos voltar lá nos primórdios, assim, de onde que surgiu Sim. esse artista tão multitalentos, assim, o que surgiu primeiro? Desde moleque você já mexe com arte ou surgiu depois na sua Sim. vida? Na verdade isso, né? Criança viada, tipo, eu cresci, eu moro até hoje na Samambaia, eu moro na mesma casa e tal. E assim que a gente mudou, hoje ainda é um bairro muito violento, assim, mas assim que a gente mudou era muito mais, assim, muito mais de rolê de... Quando a gente foi pra lá, tava começando a chegar o que era esgoto, por exemplo. Tipo, não existia asfalto, o crime era algo muito intenso lá. E a minha mãe sempre teve muito medo desse rolê de vai brincar na rua e tal. E aí o meu irmão mais velho mesmo se jogava e eu sempre fui meio inseguro com algumas coisas. Então eu ouvia muito minha mãe e ficava em casa na maior parte do tempo vendo televisão, assistindo desenho e desenhando. Então, tipo, a minha infância eu conseguia comunicar algo ali a partir do desenho, né? Mas, enfim, era só um hobby, assim, um rolê nesse sentido. Só que com uns 13 anos aí começa as coisas a mudarem muito na vida da gente, porque com uns 13 anos meus pais se separaram, assim. E com a separação dos meus pais, o meu pai desapareceu durante um tempo. E nesse período, assim, da separação dos meus pais, eu tava fazendo um curso de biscuit na escola, que porcelana fria, sabe? Aqueles em minha geladeira, com umas perninhas de cordãozinho assim e tal. E aí eu lembro que minha mãe chegou e falou, cara, todo mundo vai ter que trabalhar agora, a partir de agora é todo mundo trabalhando, porque eu não consigo manter a casa, 4 filhos, né? Tenho mais 3 irmãos, e todo mundo vai ter que se virar e tal nessa. E eu era muito molecão, não entendia de nada, assim. E foi um período muito difícil, que assim que meu pai saiu de casa, foi louco, assim. Cortaram água, cortaram luz, porque meu pai era a pessoa que, né, mantinha a casa toda, assim. E aí a gente ficou uns 6 meses sem água, sem luz, assim. Vivendo, assim, pedindo para um vizinho um balde de água para tomar um banho, ou um vizinho deixava a gente tomar banho. A gente não chegou a passar fome, porque comida sempre teve, assim, no sentido de alguns tios iam, ajudavam, deixavam uma doação lá e tal. E os vizinhos também ajudavam bastante. Mas eu aproveitei esse lance de ter feito um curso de biscuit na vida e comecei a vender, tipo, na minha rua, uns biscuits ali, vendia na escola. Às vezes eu aproveitava o rolê de ir de ônibus para a escola, botava na mochila, vendia dentro do ônibus. Eu não tinha consciência naquele período de que aquilo era um trabalho. Eu só achava que aquilo me trazia dinheiro, assim. Tipo, tá chegando dinheiro e tá tudo bem. Tava resolvendo um pouco o problema. Então, com 13 anos já comecei a ter essas responsabilidades de ter que pagar algumas contas, dividir contas com minha mãe, com os meus irmãos e tal. E nesse rolê de vender biscuit, teve um período que eu conheci uma mulher que mudou a minha vida e que não tem como falar da minha vida de artista sem falar da Jussara Seidel. Ela um dia me encontrou, pediu uma encomenda de biscuit, eu fui na casa dela. Ela passou a encomenda e eu lembro que na época eu fiquei, caralho, ó. Pode falar palavrão? Pode. E eu fiquei, R$ 300 de encomenda, eu tô muito rico, assim. Eu era molecão, aí eu já tinha uns 15, 16 anos e tal. E aí ela pediu, fez essa encomenda, depois foi pra casa e ela falou, você faz mais alguma coisa, assim, ou você só faz biscuit? Eu desenho. Aí ela, tem como você trazer seus desenhos pra eu ver seus desenhos? Eu, tem. E aí no dia que eu fui entregar essa encomenda de biscuit pra ela, eu levei meus desenhos. E aí eu lembro que é uma pasta zoada, assim, toda rasgada, remendada de durex. Aí ela falou, não, calma aí, eu vou fazer um negócio antes de ver seus desenhos. Aí ela entrou num quarto, trouxe uma pasta nova pra mim. Ela, não, isso é sua arte, você tem que cuidar melhor dela. Então foi a primeira pessoa na vida que cuidou da minha arte mais do que eu mesmo cuidava, sabe? Nem entendia aquilo como arte, na verdade. E aí ela foi tirando os desenhos e colocando na pasta nova, assim, e tal. E eu vendo aquilo, cara, nem eu
cuido do meu trampo assim, né? E aí ela no final falou, você já pensou em dar aula de desenho? Porque você desenha bastante. Eu era muito novo, assim, né? E aí eu, não, nunca pensei. Ela, vamos tentar dar aula de desenho? Porque eu tenho uma ONG, e eu posso te colocar em alguns projetos sociais e tal. E eu nunca fiz isso. Eu não sei nem me comunicar, eu não, acho que eu não consigo. E aí ela tinha duas filhas, tem duas filhas, né? Que eram crianças. Ela falou, a gente vai começar assim, vamos fazer um teste. Você vai dar aula alguns meses aqui para elas, eu vou te ensinar como é que se senta, como é que se comporta, o que que você fala, como que é a didática. E aí, véio, mudou a minha vida. Que Foi massa. ali naquele momento eu entendi que a minha arte ela precisava ser mais cuidada até por mim mesmo. E eu aprendi a dar aula ali. E aí depois disso ela me colocou em escolas para dar aula. Ela era diretora do Leonardo da Vinci e tal. Aí ela me colocou em escola para dar aula. Quando não acabava um contrato, ela me colocava em outro projeto. E aí eu fui nessa. Eu comecei a viver de arte muito cedo, assim. Então, as coisas foram acontecendo dessa maneira, assim. E quando eu percebi, eu já estava sendo professor de desenho e com isso teve um período que uma escola falou, ó, não adianta, você tem que ter um diploma aqui para continuar dando aula. E aí foi quando eu me senti na obrigação de estudar artes, assim, porque eu precisava também do diploma para continuar trabalhando. Só que se não fosse a Jussara, não sei o que seria ali da minha vida, sabe? Tipo, não sei se eu teria essa consciência enquanto artista. Então, é uma pessoa que é um divisor de águas, assim, da minha vida, não tem nem o que dizer. Um mentor, assim, né? Total, total. E a gente tem contato até hoje. Ah, que É massa, maravilhoso, é que maravilhoso. E a tatuagem começou quando, assim? Você já saiu do desenho pra tatu? Não, com desenho eu comecei desenhando e tal, e aí, tipo, nesse processo eu já ouvia muito rap, meu irmão já cantava rap, então, tipo, eu conheci a cultura hip hop, fui inicialmente pro grafite, Massa. então entrei pro rolê do grafite ali, ouvindo muito rap e tal, e a tatu, ela chega recente, assim, na minha Até vida. então você não fazia rap, só escutava e grafitava. Eu comecei a primeira vez que eu tive contato com rap, assim, de ir pra um show, eu tinha 13 anos pra assistir um show do meu irmão, assim. Que acabou que eu nem assisti, fiquei ajudando eles, esses corres mesmo, Sim. né? Já, vou precisar de alguém aqui, vem você. Eu tinha uns 13 anos. Produtor de última hora, né? Foi bem nesse período da separação dos meus pais, que a gente era um pouco desassistido, assim, porque não tinha como, né? Então eu ia muito pros rolês com o meu irmão e tal, ele me levava pros lugares que ele ia. E aí o rap veio nesse período também, assim, eu tive que subir no palco com ele para segurar uma bandeira. E quando eu segurei aquela bandeira, pá, sabe quando vem aquela resposta do público assim, e eu, caralho, velho, o que é isso daqui? E aí me apaixonei por rap, me apaixonei pela cultura hip hop. Que massa. E é uma cultura também que acabou me salvando, né? Porque era através do rap que eu ouvia que eu via a minha vida sendo cantada ali, sabe? Tipo, eu ouvia algumas letras e me identificava e tal com questões de realidade social. Então, o rap também, a cultura hip hop acabou me salvando também. E aí, ter uma pessoa como a Jussara incentivando a minha produção foi maravilhoso, né? Só que aí foi meio que misturado. Desenho, ser professor e fazendo rap. Só que eu comecei a fazer rap mesmo com uns 15 anos, assim. Tipo, foi quando eu perdi a vergonha de mostrar minha primeira letra e de começar a cantar e tal. Mas muito motivado pelo meu irmão, assim. Que massa. E a tatu é recente. Aí depois desse rolê, fiz faculdade, comecei a dar aula em escola, até entender que, tipo, a escola não me cabia ali dentro, sabe? Tipo, eu não conseguia produzir. Eu ficava ali quase que um robô dentro daquela instituição. E aí foi meu irmão que falou, cara, e aí, o que você acha de fazer um curso de tatuagem e tal? E sair, você ser o seu próprio chefe também, acho que já tá na hora, sabe? Você já vende suas obras, você já faz seus corres. Por que você vai ficar numa escola o tempo todo? E aí foi quando eu fiz o curso de tatu e também atuo hoje como tatuador. Ah, que massa. Eu achei que o rap tinha vindo depois da tatu. Não, o que eu rap vi no muito... seu Instagram, que, tipo assim, você começando ali nos concursos de talentos da Vitória House sim. ali. É porque o que rola? O rap ele veio muito antes, eu já fiz parte de alguns grupos de rap. Só que nesse momento da minha vida em que eu tive que entrar para a faculdade, para continuar trabalhando, né, como professor, eu não conseguia conciliar rap com dar aula, com ilustração, era muita coisa, assim.
E também foi o período em que eu comecei a descobrir minha sexualidade. Descobrir não, né? Entender a minha sexualidade, porque eu sempre soube. Mas quando você passa a entender aquilo ali, aparentemente o rap e o movimento hip hop parecia ser uma cultura que não me cabia, assim, lá dentro, sacou? Porque eu não tinha referências de gays dentro da cultura hip hop. Então eu achava que eu não poderia falar da minha vida ali dentro. Então eu com medo disso, me afastei da cultura hip hop e fui pro rolê de fazer faculdade e essas coisas, né? De se profissionalizar também. Mas o rap sempre, assim, o rap sempre existiu. Aí o que acontece? O rap volta pra minha vida em 2016, se eu não me engano. Foi quando eu sofri um ataque homofóbico, eu apanhei na rua por quatro caras, assim. E aí, nessa de estar vivo, foi o estalo, assim, da vida, sabe? De tipo, cara, o que eu tô fazendo, sabe? O que eu tô fazendo até com a minha própria arte? Por que eu tô vivo, sabe? Tipo, eu sobrevivi. Eu poderia não estar aqui pra fazer mais nada. E o que eu vou fazer com a minha arte agora? E aí, nesse momento, eu entendi que o rap seria um veículo que eu conseguiria muito mais falar sobre pessoas LGBTs, né? De periferia, assim. Então foi quando eu me reconectei com o rap, com esse lance que o rap tem muito de falar sobre verdade, trazer verdade. Então eu entendi, eu falava, o rap me ensinou tanto que, tipo, existe um compromisso com a verdade, né? E eu neguei a minha verdade. Como assim? Então é a partir da minha própria verdade que eu volto pro rap, volto pra cena hip hop. E tô aí hoje, fazendo Massa. todas essas coisas. Cara, eu sinto muito você ter passado por uma situação dessa, assim, é foda, é absurdo pensar, né, que as pessoas ainda passem por isso hoje em dia, assim, né, é foda isso. Mas eu fico muito feliz de saber que você usou isso meio que como um combustível para se reconectar, né, e usar essa plataforma que é o hip hop para espalhar essa mensagem, né, contar a sua realidade que com certeza inspira e vai inspirar ainda muitas pessoas que passam pela mesma coisa, né? Sim, é aquele lance. Quando as pessoas falam, cara, a arte salva. Não é da boca pra fora, sabe? Total. Tipo, quando eu passei pelo momento mais crítico da minha vida que, em relação a dinheiro, assim, foi o rolê com a separação dos meus pais e ter ficado numa casa sem água, sem luz, sem a mínima condição, a arte me salvou ali naquele período, sabe? Quando eu apanhei, a arte me salvou novamente, sacou? Quando eu precisei trabalhar, a arte estava ali me salvando. Então, quando a gente fala que a arte salva, isso não é da boca para fora, sabe? É um rolê real mesmo, assim. Então, no meu caso, eu sou prova viva disso. Então, eu preciso da arte para continuar superando coisas, né? Nem sei se, na verdade, tudo é tão superado, né? Porque a cabeça da gente psicológica é outro rolê. Mas eu sempre me vejo em momentos de muita dificuldade, a arte batendo ali na porta, falando, ô, peraí, tô Nossa, aqui, e eu tô ela aqui. salva a gente e, em muitos casos, passa pra frente, né? Porque você, além do rap, das mensagens, você ainda foi professor, então, Sim, né, ensinou a galera a mexer com arte. Então, isso sim, tudo vai ecoando, né? Passando pra frente sim, com e dando a certeza. possibilidade de outras pessoas também se expressarem a partir daquilo e ganharem a vida e serem salvas também, né? Sim, não, e é massa isso, porque, tipo, recentemente um ex-aluno meu me mandou, ele era criança quando eu dei aula pra ele. Ele mandou mensagem no Instagram, que massa, você tá tatuando, e eu não sabia quem era, né? Aí ele, eu sou tatuador também, massa, vou trocar ideia com ele sobre tatuagem. Aí ele, você deu aula em tal escola da Ceilândia, em tal ano? Aí eu dei. Aí ele, eu era seu aluno e eu sou tatuador hoje porque você me ensinou a desenhar. Que massa. E aí, tipo, velho, que louco, sabe? Tipo, o mais massa da arte é você entender isso, que ela tem as missões dela ali, que você às vezes nem percebe, mas você tá mudando a vida de pessoas, né? Assim como a Jussara mudou a minha vida lá no início, eu tenho certeza de que a minha arte, ela pode mudar a vida de algumas pessoas. Por isso que o meu rolê, meu amor e meu respeito pela arte é muito grande, assim, muito grande. Que maneiro. E lá naquele começo, lá nos concursos ali, na Vitória House, essas apresentações eu vi, pô, você tem várias fotos com a Glória Groove, assim, tipo, Sim. Esse movimento estava crescendo ali, começando ali, porque hoje em dia, pô, Glória Groove, Pablo Vittar tem Sim. uma projeção nacional, né? É muito, muito massa ver isso hoje em dia, né? Tipo, em 2021,
O BBB, que é um dos programas de maior audiência da TV, pô, teve showzaço da Glória Groove, a Pablo Vittar cantando, Beijo, Glória. cantando Indestrutível lá, né, emocionando todo mundo, assim, pô, isso é muito importante, né, essa representatividade nesses canais abertos, assim, Total. E você via começando já um movimento ali naquela época, assim, um barulhinho e tal? Muito. O que acontece com a Vicky é muito importante pra mim, assim, pelo o rolê, principalmente do rap, assim. Porque foi isso, eu parei de fazer rap, aí voltei, só que eu voltei num cenário totalmente diferente, sacou? Tipo, eu não tinha referências, aí fui começar a buscar referências. Eu lembro que o trampo da Glória Groove foi um amigo que me mostrou, falou, olha, curte essa drag aqui, ela faz uns raps e tal, você gosta de rap? Ela é muito e eu, foda, tipo, né? caralho, velho, que trampo é esse? Meu Ela é Deus, muito que foda. incrível. E aí, óbvio que, tipo, eu não tinha voltado pro rap quando eu conheci a Glória, né, o trampo da Glória, mas eu já tinha um respeito muito grande pela cultura drag, pela arte drag e tal, e eu sabia que esse não era um lugar meu, assim, né, de cultura drag e tal. Então eu queria fazer meu trampo sem ter que usar do artifício da cultura drag e tal, por total respeito, assim. E aí eu lembro que nesse medo, assim, de tipo, ah, meu Deus, como que eu vou apresentar esse trampo rap pra gay? Não sei se conecta, porque o rap, querendo ou não, tem uma história de machismo e homofobia muito grande que desvincula, né, o rolê da comunidade LGBT, desse tipo de música e tal. Só que, no meu caso, sempre ouvi, então eu falava, vai, se eu gosto, é possível que tenha outras pessoas que gostem também e tal. E fiquei nesse medo, e aí saiu um concurso de talentos da Vic, e eu me inscrevi escondido, não contei nada pra ninguém. Falei, não vou contar pra ninguém, porque se eu não passar na seletiva aqui, nem vou fingir que nem tchum. E aí, acabou que eu fui passando etapa por etapa, e cheguei na final do concurso. Que massa. E aí, quando eu vi que eu tava na final, e aí na final era eu fazendo rap, tinha um cantor de pop, que é o Fiacra, e um cantor de sertanejo. E aí eu, tipo assim, meu Deus, tipo, foi um socão, assim, porque se eu tava inseguro em fazer rap, imagina, cara, tem um do pop, tem um do sertanejo, e acabou que depois desse concurso, aí eu não ganhei o concurso, né? Não ganhei esse concurso, inclusive aqueles tiraram a minha coroa do concurso, assim, porque era voto popular, a galera votava na hora, e aí era grito pra tal pessoa, tal pessoa. E aí eu senti que foram mais gritos pra mim, porque eu levei todo mundo ali, então eu tinha que ganhar isso. E aí, mas a Aretusa Love, que é uma outra drag, ela tava apresentando e ela veio, parabéns e tal, e eu tipo, eu ganhei, mentira, eu ganhei isso daqui. Aí depois, não, na verdade foi o outro, e eu fiquei tipo assim, ai meu Deus. Que nem o da Miss lá, que deram pra mulher. Exato, aí tipo, gente, cadê a minha faixa aqui? E aí, o que rolou foi, não ganhei o concurso, mas depois disso, a Vicky abriu várias portas pra mim, assim. De abrir show da Pablo, abrir show da Glória Groove, abrir show da Isa, da Ludmilla, enfim. Foram shows incríveis, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer esses artistas também, de dividir camarim, abrir show da Carol Conká. Que massa. Então, depois desse concurso, assim, pra mim, tipo, a possibilidade de fazer rap, ela veio de uma maneira muito forte, assim, né? Uma validação até, Uma né? validação. Tipo, pronto, tem público, a galera tá gostando, é isso aqui, eu vou mostrar a minha cara, né? Minha verdade. Sim, e aí foi isso. Então a Vicky, ela é total responsável por abrir essas portas, assim. Eu não ganhei o concurso, mas a partir do concurso eu cheguei lá, mostrei o meu trabalho, e aí pude continuar fazendo meu trabalho. Eu já vi que tá fechada, né, por causa da pandemia, mas enfim, queria mandar um salve pro Thales Sabino e pro Ricardo Lucas, que eu sei que eles abraçaram ali o trampo e me entregaram várias oportunidades. Agora, a Glória Groove, é engraçado isso, porque a Glória, quando conheci o primeiro trampo dela, eu já fiquei fã, assim, alucinado, tipo, véi, que trampo foda, eu fiquei apaixonado. E aí, eu lembro que na época ela já era conhecida, mas não era o bom que ela né, é hoje e tal. E aí eu desenhei ela. Então, tipo, eu aproveitei e tal, desenhei ela e postei no meu Instagram. Postei, ela viu, que massa. Comentou, começou a me seguir, a gente começou a trocar ideia. Aí depois de um tempo ela veio pra Brasília fazer um show, aí a gente trocou uma ideia, bora se ver. E a gente se encontrou no camarim e depois disso a gente se viu em alguns outros momentos que ela veio, assim. Então, é esse rolê também, né? Tipo, a arte ali, eu ilustrei ela
E ela viu e ela se conectou com o meu trampo ali. E a gente vira e mexe, troca uma ideia, assim. E eu fico emocionado em ver onde que ela tá hoje, sabe? Muito Porque forte, né? é maravilhoso. É representatividade total. Porque antes as pessoas representavam a gente, mas a gente não via alguém parecido com a gente ali, entendeu? Uhum. Então hoje a gente tem essa representatividade e isso é maravilhoso. Que maneiro. E aí, quando você começou, assim, então, depois dessa época, começou a fazer show e tal, Uhum. aquele corrizão de noite ali, né? Aham. Qual o maior perrengue que você passou, assim, que você lembra de show, de noitada ali, esse corre de artista mesmo, assim? Tem algum que venha na memória, assim, alguma coisa? Sei lá, São vários, são porque são vários. muitos, né? Gravação de clipe é perrengue. Gravação, vixi, Maria. Gravação de clipe é perrengue. Show é perrengue. Tipo, o processo de ensaiar show. E, tipo, às vezes você chega num lugar e não tem uma estrutura adequada, não tem nada a ver com o que você programou pro show e tal. Eu particularmente, tenho sempre problema com o microfone. Uhum. Porque por ter uma voz mais grave, regular microfone é um pouco mais É. complicado. Então, tipo, geralmente eu trabalho tirando todo o grave do microfone. Uhum. E às vezes o show ele tá preparado ali pro artista que é o maior da noite, né? Então tá tudo regulado para aquele artista e você chega para abrir o show dele e tá tudo fora, assim. Então tem esses perrengues e aí a qualidade do trampo não chega do jeito que você projetou. E aí a galera que tá ali só assistindo só olha pra você e fala, nossa, não, tem que melhorar bastante. Então não entende tudo isso, sabe? Uhum. São vários perrengues, assim, vários perrengues de tudo, assim, de desesperar em cima do palco porque não funcionou ali a instrumental, alguma coisa deu errado. De produtor, às vezes, falando, seu tempo acabou, seu tempo acabou. E você tá ali ouvindo alguém atrás. Acabou, parou, acabou o show, acabou o show. E o seu show tem vários elementos, né? Tem dança, coreografia Tem com os dançarinos, né? Então, Sim. pô, muita coisa pra coordenar, assim, né? Não, e aí, pra mim, os perrengues é esse, sabe? É tipo, porque eu ainda não tô num nível de trabalho em que eu tenha uma equipe fazendo coisas pra mim, tipo, resolvendo esses problemas por trás. Então, pra mim, essa é uma parte ainda muito chata, de tipo, eu tenho que conversar com a pessoa do início ao fim, resolver cachê com a pessoa, pegar o cachê. Sabe, são coisas que eu queria estar só bonita ali em cima do palco, acabou, tá tudo de boa. Mas não, você não consegue, sabe? Tipo, gravação de clipe também é a mesma coisa. Você tá ali, do mesmo tempo que você tá se maquiando, o cenário tá caindo, você para de se maquiar, ajeita lá, quando vai gravar você tá suado. Então, tipo, tudo é um grande perrengue, assim. Mas, enfim, eu acho que é a arte te testando ali. Falando, ó, Ver se você tá tem vendo? fibra, né? Eu só aceito aqui quem tem disposição, sabe? Sim. Tipo, então eu vou jogar tudo isso daqui pra você, pra ver se você mesmo quer isso, assim, porque É não legal é você fácil, falar isso, não é porque fácil. esse começo realmente é a realidade de todo mundo, assim, né? Esse correzão que tem que resolver uma coisa ali fora e subir no palco e não sei o quê, e pô, se maquiar. Sim. Então, assim, realmente, se a pessoa não tiver essa fibra de persistir ali, ela não aguenta, né? Tipo, sai do Não. começo. Esses dias eu tava vendo uma entrevista do Mano Brown, que ele falou uma coisa que velho, é real isso. Ele falando sobre pessoas que querem viver de música, assim, eu quero viver de música e tal. E ele falou algo do tipo assim, antes de você viver de música, você tem que viver para a música, porque a música, ela é egoísta, ela quer seu tempo inteiro do dia ali, entendeu? Então, tipo, eu vejo que sobrevive e resiste às pessoas ali que não tem como, estão muito atreladas à arte, assim, sabe? Porque é provação, é provação. Eu brinco muito que eu não acredito em arte-terapia, né? Eu falo, velho, se é terapia, não é arte, porque a arte ela é um processo muito mais dolorido, assim, e de muita dificuldade, né? Tipo, de concepção, de criação, de execução. Então, cada etapa é uma coisa nova que você descobre, sacou? Então, quem não tem a arte ali pulsando mesmo, eu acho que acaba desistindo da Acaba parada. que você passa por um processo de autoconhecimento por causa dessas provações, mas ela não necessariamente é uma terapia, assim, mas você acaba se conhecendo no caminho, né? Sim, tomando quando eu tanta falo porrada. é tipo assim, eu vou ficar aqui fazendo música, que fofo, assim, tipo, nossa, eu amo isso daqui, tipo, eu amo estar dentro de estúdio, sabe? Só que às vezes você fica ali 2, 3 horas ouvindo um timbre pra você descobrir qual é o timbre que vai entrar na sua música, e às vezes você sai com a cabeça estourando do estúdio, você, caraca, velho, tô passando mal aqui, mas eu preciso achar o timbre exato pra essa música e tal. Então os processos,
eles são desafiadores. Então eu não consigo muito acreditar que, no geral, a arte é um processo totalmente terapêutico. Zen. Não. Ela vai te dar vários socos, assim, e você vai ter que lidar com essas coisas. E você ainda dificulta um pouco mais com todo o visual, maquiagem, figurino. Não. Que eu vejo que para os clipes você desenha até arte conceito, né? Faz o desenho da Faz croquis, faz tudo, Cara, assim. que doideira. Não. E é nessa hora que eu me entendo como artista, assim. De falar, cara, ele vai chegar e tem minha mão em todo esse processo. E eu acredito que futuramente, quando eu tiver essa equipe e quando eu tiver pessoas que vão fazer tudo, eu ainda não vou ser a pessoa que vou querer chegar no dia da gravação Gravar e e ir embora, você né? só vai, tem esse roteiro aqui, você tem que seguir. Não. Tipo, o meu trabalho não é entregar uma música em um videoclipe. O meu trabalho é produzir tudo aquilo, tipo, é entregar uma identidade, entregar elementos que eu pensei pra fechar esse pacote, sacou? Botar a sua marca em cada coisinha. Em ali, cada coisinha, em cada Porque coisinha. eu tive o privilégio de participar de uma gravação de clipe, de um dos seus clipes, né? E foi uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, tipo, o lance do cuidado com tudo, com figurino, com maquiagem, eu achei muito maneiro isso, assim, o cenário, né? Todo. Porque realmente é uma direção de arte que você faz. Né? Sim. Pensa em todos os detalhes, assim, o roteiro, né? Tudo mais. Por sinal, Morta Fit Enterrada, que é o clipe que ele tava junto lá na gravação e tal, dirigindo também, né? Fazendo várias coisas. Te dá os pitacos. Eu te falei isso aqui antes, que é um dos meus favoritos, se não o favorito, porque, enfim, é um clipe que eu tava solto aquele dia, sabe? Eu tava bem com aqueles looks e, enfim, era uma atmosfera mais insana, assim, pra mim e tal, e eu me joguei, que era algo que eu não tinha feito até então, sabe? Legal. Então é isso, né? Tipo, um novo clipe, um novo processo, você aprende algo novo com aquilo ali, mas tem os perrengues, né? Tem os perrengues, tipo, começou a chover, a gente teve que gravar na chuva. Botando saco plástico em cima aqueles das... spikes que eu tava no rosto colado, Começa a cair. caindo. E aí ninguém vê a gente, né, correndo. Usa essa cola aqui que é pra maquiagem. E essa não tá dando, vou botar um super bonder aqui na cara. Essa parte aí ninguém vê. Essa parte e tal. Mas isso é incrível, sabe? Isso é maravilhoso. História pra contar depois, massa, né? Sim. Mas assim, Morta Fit foi um clipe muito de boa de gravar, assim. Já tive clipes que foi desesperador, assim, que eu falei, meu Deus do céu, não vou conseguir estar bem na imagem, assim, porque eu tô resolvendo milhões de coisas aqui. E aí é isso, né? Mas Morta Fit Enterrada já foi Porque a gente também vai aprendendo, né? Como que as coisas funcionam e tal. O primeiro clipe mesmo que eu fiz, cara... Nossa Senhora. Desespero, terror e pânico. Terror e pânico. Foi o clipe de Miga Melhor que eu amo, que tem assim, um elenco de amigos, assim. Mas assim, sabe quando você não entende nada e você quer gravar o clipe? Você não entende do como os processos funcionam, mas você tá ali pra gravar. Então, era chorando de um lado, assim, volta aqui pra gravar e tal. E voltava pra gravar, porque deu tudo errado. Deu tudo errado, assim. De tipo, cenário que não ficou pronto pro momento. E aí eu pensando, gente, mas por que primeiro clipe eu já quero botar cenário, quero botar um bando de bailarino, quero colocar, tinha uma Santa Ceia, mais 12 pessoas no elenco. Por que eu quero isso no primeiro clipe, sacou? Então foi difícil. Começar assim. Com o pé na porta, assim. Não, nossa, Miga... Mas aí não seria você, se não fosse assim. Mas Miga, cara, deu tudo tão errado, pra você ter ideia, que eu lembro que antes de gravar o clipe, eu queria que eu estivesse com um coque samurai em uma das cenas. Então eu falei, vou deixar meu cabelo crescer durante um período, então eu fiquei um tempo deixando o cabelo crescer até gravar o clipe. E aí um dia antes eu tinha resolvido um rolê de cenário, que eu pegaria um barco emprestado com um amigo meu. Ele tinha um barco de madeira assim e tal, lembrando esses barquinhos de papel. E eu, vou pegar, beleza? Ele, não, beleza, um dia antes do clipe você me chama que eu vejo o esquema pra você, aquele rolê. E aí eu fui pro salão cortar o cabelo e falei pro cara, eu quero que você tire as laterais, mas não tire o coque samurai. Aí ele, beleza. E aí eu no celular resolvendo o negócio. Aí o menino, eu viajei, esqueci. Nossa. A chave do galpão não tá comigo, eu esqueci do barco. E eu já, caraca, velho. E era uma cena que eu usava o barco porque era pra falar sobre o descobrimento do Brasil, né? Tipo, era um momento que a gente ia falar de exploração e tal. E aí eu queria esse barco. E aí ele viajou. E aí eu, velho, e agora o que eu vou fazer? E na hora eu comecei a pesquisar na internet, tipo, barco de papel, barco de teatro, enfim. E fui pesquisando e o cara cortando meu cabelo, pesquisando. Eu falei, já sei como que eu vou fazer esse barco hoje.
E aí, na hora que eu levanto a cabeça assim, O cara cortou o cabelo. ele cortou meu cabelo todo. Ah, tipo. não, velho. E aí eu falei, véi, o que tá acontecendo aqui? E aí ele, ué, você não pediu pra tirar o coque? E eu, mano, eu não deixei esse cabelo crescer. Foi a única coisa que você pediu pra ele não tirar. Não, e aí, velho, era isso. Aí, tipo, o corte de cabelo errado, o barco não deu, eu tive que passar a madrugada fazendo o barco, porque no outro dia era a gravação do videoclipe. Então, tudo muito errado, assim. Mas no final, eram amigos ali, se divertindo e me apoiando. Então, no final deu certo. É um clipe que eu amo por ter essa energia. Minha mãe tá no elenco, assim. Porque não tinha gente pra colocar. E minha mãe, eu vou gravar isso daí. Então, o primeiro foi baque. Aí a gente vai aprendendo a como fazer um roteiro que eu acho que vai estar dentro do meu orçamento. Como que eu faço Tem a equipe certa pra uma equipe, executar, né? tudo. Aí você vai entendendo e as coisas vão ficando mais fáceis, mas continua sendo difícil, porque cada clipe é um desafio novo, alguma coisa nova acontecendo e tal. E você vai evoluindo também como artista, e vai querendo botar novos elementos, aí vai, Sim. né, sempre se desafiando também, né? Isso é Sim. legal. Mas, gente, assistam os clipes dele que, nossa senhora, é cada clipe mais bonito que o outro. Eu adoro o seu trabalho, sério. Obrigado, velho. Acho muito legal. Essa parte visual, assim, pra mim, você tira de letra, faz uma coisa com muito significado, assim, muito conceito, e eu acho isso muito importante, assim. Eu acho que não é todo artista que se liga nisso, sacou? Eu fico feliz ouvindo isso, porque é a sensação de dever cumprido, assim. Tipo, eu desde sempre, essa era a minha proposta como artista. Então, quando eu ouço esse feedback, pra mim, então, beleza, tá Tá no dando caminho, tudo né? certo, tá dando Massa. tudo certo. E agora, com esse tanto de porrada aí de artista, de tanto perrengue, você já pensou em desistir alguma hora? Já deu aquelas bad? Acho que todo mundo pensa, né? Sim, é por isso que eu falo. Pra mim não é um processo terapêutico, não. Tá longe de ser, mas sempre. Recente. A última que eu tive foi com a pandemia. Porque começou o isolamento, eu tive que parar de tatuar, porque eu não podia atender, a gente não tava sabendo de nada, assim. Então, parei de tatuar. Tinha acabado de lançar o Made in Ghetto, o EP. Eu lancei o EP uma semana, 2 semanas depois, o isolamento começou. Então, tipo, o que tinha de show pra fazer, pra divulgar, o que tinha de rádio pra fazer, tudo Caiu tudo. foi cancelado. E aí eu fiquei, o que eu vou fazer com esse EP? E agora não tenho o que fazer, não tem como fazer nada. Então foi um baque no início do isolamento, assim, de tipo, não consegui atuar na música, não consegui atuar na tatuagem. E aí caí, assim, emburaquei. Emburaquei e pensei real em desistir no início da pandemia. Mas ainda bem que o meu namorado, ele me apoia muito. E ele sabe, ele olha pra mim e fala assim, tipo, véi, sem isso, talvez você estaria morto em vida. Então, não desiste. E aí, no início da pandemia, ele falou, olha, eu tô com meu emprego aqui, eu sei que você não vai ter dinheiro agora, porque você não tá conseguindo trabalhar, mas eu seguro a onda. E aí, eu falei, não, beleza. E aí, a primeira semana que eu fiquei de cama, assim, fiquei deitado na cama uma semana, falando, velho, o que eu escolhi da minha vida? Por que eu não escolhi outra profissão? O que eu tô fazendo, sabe? Esse desespero. E aí ele falou, não, relaxa, as contas chegando, ele, relaxa, eu vou te ajudar e tal. E aí eu me toquei que parte da minha bad ali era ser improdutivo. Era não estar produzindo, sacou? E aí eu falei pra ele, velho, eu preciso produzir. Não adianta eu ficar aqui sem trabalhar e tendo esse seu suporte, que é um puta privilégio, mas eu preciso existir, assim. Então eu preciso produzir. E aí eu falei, não paga minhas contas, não faz as coisas aí não. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer... Vai lá na loja, compra tela, compra tinta, compra pincel, que eu tava sem, e eu vou produzir tela. Eu vou vender tela agora pra conseguir me manter. E aí ele foi, comprou as coisas, aí eu comecei a vender tela, me reestruturar, assim, tudo. E, enfim, a arte me salvando de novo, né? A arte salvando de novo. E Que massa. então foi esse processo. A minha sorte é de ainda conseguir atuar em várias áreas, assim, sacou? Com a música não tá dando aqui, opa, a ilustração segura minha onda agora. A tela segura minha onda dali. A tatuagem segura a onda de outro lugar, sacou? Então, tem esses momentos de, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, sacou? Até porque, socialmente, as pessoas te cobram muita coisa. Te cobram carro, te cobram casa, te cobram estabilidade.
E esse não é o rolê do artista, né? Pelo menos não do artista que eu conheço. A estabilidade é uma coisa que tá em outro caminho, assim. Total. E aí, pra eu entender também esse processo, que às vezes, tipo, o caminho da estabilidade é um e o caminho da arte é outro. E pra eu entender que eu posso ter estabilidade com a arte, só que o caminho vai ser mais longo, assim. Então é ter o rolê da paciência e tal. E quando desistir, é fazer o que o meu namorado sempre fala pra mim, véi, olha pra trás. Tipo, olha o que você não tinha, o que você tem agora. O que você já conseguiu Tanto de fazer coisa que você construiu, né? nesse período. E aí, nesse rolê todo de voltar a pintar, foi quando eu tive a ideia de fazer o clipe Eu Sei O Que Vocês Fizeram nas eleições passadas. Porque, enfim, a pandemia, enfim, as pessoas ali conservadoras, o governo Bolsonaro, e aí eu, desesperado com aquilo tudo, o que vai acontecer da gente, o que vai acontecer? Escrevi o som e pintei todo o cenário, aproveitei esse processo de isolamento, peguei papelão, tinta, pá, fiz o cenário baseado em Guernica, e aí chamei o Fabrício. Tipo, falei, Fabrício, é isso, vamos fazer aí, pá, pá, pá. E, velho, o clipe foi eu, Fabrício e o meu namorado. Tipo, fazendo tudo, porque, enfim, isolamento, a gente ainda mantendo distância, tentando se cuidar de todos os jeitos, assim, possíveis, e rolou. E aí eu vi que, tipo, é exatamente isso. Tipo, eu tava num momento em que a arte gira a chavinha ali e fala, você tá passando por isso, transforma-se em arte, sacou? Que massa. E também se cercar da galera que apoia, né? Galera que, pô, seu namorado te dá muita força, né? Muita. Isso É muito importantíssimo, importante. né? É muito importante, assim. Tipo, queria ter mais apoio? Obviamente que eu lógico. queria. Todo mundo quer, né? Mas é muito importante ter apoio. Disso, do primeiro clipe, cara, um elenco de amigos, assim. De amigos mesmo. Às vezes faz show, amigo dançando. Eu preciso preencher palco. Tem uma amiga ali, aquela gay ali que dança. Vai, coloca também. Então, os amigos estão ali o tempo todo. E no caso do meu namorado, hoje eu brinco com ele. Ele divide direção de arte comigo. Ele é meu produtor. Tipo, às vezes tem demanda que eu não consigo. E aí eu passo algumas demandas pra ele e falo, poxa, velho, resolve isso daqui pra mim. Ele resolve. Eu acho tal, muito massa então... que ele se envolve mesmo, né? Ele Muito. maneiro. Não, e você clipe, vê ele colando figurino, assim, Ah. ele ajudando a costurar e tal. Muito Então massa. ele é total envolvido, total. Que maneiro. E aí sempre eu tô acreditando ele nas coisas. Falo, olha, beleza, tipo, eu entendo que é que nem quando fala, seu trabalho, amarradinho e tal. Mas tem pessoas por trás também. Não, é impossível fazer tudo sozinho. Não tem como. Mas eu acho muito massa que, assim, olhando a sua trajetória, dá pra ver muito bem, assim, esses momentos, sabe? Tipo, por exemplo, no seu primeiro álbum, que é uma parada meio autobiográfica, assim, Sim. né? Tipo, me descobrindo, me refletindo muito, né? Uhum. E aí depois o Made in Ghetto, que é uma parada já também, tipo, das raízes, assim, falando da periferia. Eu acho muito maneiro também. Eu acho que o hip hop dá tem essa linguagem, né? De você passar a sua realidade ali. Uhum. E não sei se é de novo voltando nesse tema, porque eu acho muito importante, não sei se é por causa do conceito que você sempre aplica, mas eu consigo ver muito forte essa marca nos trabalhos, assim, sabe? Do momento que você tá passando, do que você quer falar, com a mensagem que você quer passar, acho muito massa isso. O Mar, que é o primeiro álbum, é isso. Eu já quis chegar com um álbum, assim. Uma coisa, sabe? Entregar um produtão começo, ali. Meio, fim, assim, né? Tipo, uma história ali. E o Mar, ele vem muito de processos de dor, de descobrindo a minha sexualidade. Tem uma faixa que é Lobo Mal, que eu falo sobre abuso sexual, que foi algo que eu sofri na infância. Então, eu queria que o meu primeiro trabalho não fosse nada fake ali, sabe? Tipo, artista montadinho. Eu queria, não, gente, esse daqui sou eu, que tem essas várias frustrações amorosas aqui, que passou por esses perrengues e tal. Esse sou eu. Então, é tipo assim, esse é o primeiro capítulo. É isso daqui que eu vou apresentar daqui pra frente. Agora que vocês me conheceram, né? Aí agora eu vou fazer também outras coisas. Mas aí, o Made in Ghetto, ele surgiu quando eu percebi que no Mar eu tava falando tanto da minha essência e esqueci da quebrada. Sabe? Tipo, eu tava num rolê de experiência homoafetiva, de todas essas coisas, de sexualidade e tal. E eu falei, poxa, e a quebrada aqui, que também é parte da minha essência. Total, é importante, né? Total. E aí foi quando veio a ideia do Made in Ghetto, assim. E aí eu falei, não, é tipo assim, gente, fiz o primeiro capítulo, eu esqueci um parágrafo. Um adendo aqui. Deixa eu fazer isso daqui. E aí veio o Made in Ghetto, mas o Made in Ghetto, ele veio, na verdade, depois do que eu lancei agora. A ideia dele, porque
quando eu trabalhei o Mar, no finalzinho do Mar, um namoro meu acabou. Então foi um período muito louco, que eu tinha que estar fazendo muitas coisas pro lançamento do Mar e o baque de estar ali no término. E aí eu sofro pra caramba, gente. Eu sou sagitariano, mas eu sofro. Assim, eu sou aquela pessoa que, se eu tô sofrendo, eu gosto de sofrer. É botar Elis Regina pra tocar e... Tem que curtir ali a força pra sair, Eu curto a dor e tá tudo bem. E aí eu tava nesse período e, enfim, aí teve um rolê que eu tinha feito uma música pra esse namorado e ele pediu pra eu deletar a música, porque na época ele falou sobre exposição e isso bateu ali, sabe? É como se fosse assim, cara, eu tô fazendo arte pra você, tipo, a coisa que eu mais cuido é a minha própria arte, eu tô te entregando um trabalho de arte e você tá pedindo pra eu apagar a minha arte, né? Tipo, passa uma borracha nisso daí, porque eu não gosto da exposição. Então, poxa, se você namorou um artista, você vai ter que lidar com exposição, você vai ter que entender isso. E aí, beleza. Passei por isso, e aí foi quando eu tive a ideia de fazer o Fiz ECP só pra você. É tipo, eu não vou... Você não quer ouvir uma música? Vai ter que ouvir um EP inteiro, porque agora eu não tenho mais vínculo nenhum com você, vai ouvir o EP inteiro. E aí, nessa, eu comecei a fazer o Fiz ECP só pra você, e no período de fazer umas 2, 3 músicas, eu conheci o meu atual namorado. E aí, as coisas pararam de fazer sentido. Eu falei, mano, eu não vou ficar movimentando essa energia, até da mágoa, do ressentimento. E aí, descartei, eu fiz esse CP, botei ele mesmo na gaveta. E aí comecei a trabalhar no Made in Gueto também, que era isso que eu queria trazer, né, da minha essência, representar a Samambaia, porque Samambaia tem nomes incríveis na história do rap, na história da música, tipo Circuito Negro, tem Pacificadores. Recentemente a gente perdeu o Choquito, né, que é o Sandrox. Enfim, são nomes gigantescos para Samambaia e eu sou daqui, sabe? Tipo, é um legado, então vou fazer também um EP sobre isso. E aí veio a pandemia, cancela o EP, tipo, se vira no que dá pra fazer aí. Só consegui fazer o clipe de Made in Gueto e terminei com Morta Fit Enterrada, porque eu falei, Morta Fit Enterrada tem que ter clipe. Tipo, eu fiz essa música pra ter clipe e tal. E aí eu fiz esse EP, ficou na gaveta. Só que, velho, o que a gente achou que era 15 dias, 30 dias isolado no início ali, tipo, nossa, vai ser difícil ficar um mês. Passou um ano. E aí, o que eu faço com a minha arte, sacou? Eu preciso continuar produzindo. E aí, meu namorado virou pra mim e falou, Paulo, e eu fiz esse EP? Você vai deixar engavetado? Aí eu, não quero, eu já tô bem, a gente tá bem, tipo, não quero voltar nessa história e tal. Nem quero movimentar essa energia de mágoa e tal. Aí ele, Paulo, pega seus limão aí, faz sua limonada. Você gastou grana, investiu tempo com isso daí, lança esse EP. Então, o meu último trampo, o Fiz ECP, que eu lancei, nem lembro, eu acho que foi em fevereiro, março, uma coisa assim, é recente. A gente ainda tá na produção do primeiro videoclipe dele, né, do primeiro single. Ele veio como um respiro, assim, de tipo, calma, gente, eu tenho isso daqui, vou lançar isso daqui agora. Não é talvez algum trabalho que necessariamente eu queria jogar ele dessa maneira pro mundo, mas a gente tem que continuar trabalhando. Não dá para eu ficar aqui parado, porque, enfim, você tem que continuar. A gente não pode se dar o luxo de parar, cara. É muito difícil. A pandemia também me mostrou várias coisas, assim. Esse papo também de que a galera fala muito de... a pandemia fez eu descobrir a importância da arte. Eu fico... calma aí. Tipo, que arte? Que arte que é importante para você? É a arte que chega mastigada ali, sabe? Tipo... já teve rolês comigo, tipo, gente, vai ter uma live minha. Aí no mesmo dia tem uma live de um outro artista muito grande. E de ouvir de amigos próximos, eu vou assistir a live de fulano. Então eu fico, que arte que é importante? Qual foi a arte que você descobriu na pandemia que é importante pra você? É a arte que sempre foi, que sempre chegou mastigada. O mainstream ali. E tipo assim, e o artista de rua? E o artista que precisava produzir a arte dele dentro de um ônibus, dentro do metrô? Tipo, qual é a ideia da arte que você tem, de ideia de arte, que salvou a sua vida? Por que dá tanto valor pra esses aqui e pra esses aqui nunca deu, né? E, tipo, tem um Twitter da Maísa que eu acho maravilhoso, que é aquele, nem todo famoso é artista, e nem todo artista é famoso. E é isso, sacou? Tipo, a arte e fama são coisas que elas estão atreladas, mas são diferentes. Então, o que é importante pra você? É a arte mesmo ou a produção artística de um famoso? Então, são coisas bem diferentes, assim. E aí a pandemia, e esse EP na pandemia veio pra isso, assim, pra continuar
me mantendo ali nessa luta, sacou? De conseguir abrir espaço, conseguir ter coisas e tal. Por mais que não fosse uma energia que você não queria movimentar, mas teve a função de te tirar também, né? Tipo, te sustentar nesse finalzinho, finalzinho não, mas meio final de pandemia ali, que estava acabando, as oportunidades secando. Você Sim. pegou aquele trabalho engavetado e Tipo, vamos trabalhar. Vamos né? trabalhar nisso daqui. Não, e aí eu tenho muito isso. É conceito, tem a parte do conceito, mas para mim eu tenho que estar conectado com o trabalho. Não dá para fazer sem conexão. E aí eu tinha umas 2 músicas e uma mais ou menos assim no início da produção. E aí eu falei, velho, não tem mais nada a ver a história desse EP. Tipo, eu vou vender uma história que para mim não faz mais sentido, sacou? E aí foi quando eu tive a sacada de fazer a última faixa dele falando da minha atual história de amor, assim. Então, o EP, ele gira, o conceito dele é isso. Você tem uma frustração amorosa, a primeira faixa é essa, fiz esse EP só pra você, que é o falando de mágoa, e tem todo um rolê de estar com raiva na interpretação. Aí depois vem uma outra faixa que é Tão Ateu, que é eu questionando a existência de Deus. Poxa, Deus, eu tão ateu aqui, tô pedindo sua ajuda. E aí tem um pouco do rolê de participar de 2 amigos, que é o Túlio Bueno e o Jadson Nobre. O Jadson, maravilhoso, que são amigos que sempre me acompanham. Eu falei, eu quero meus amigos nessa faixa. Tipo, eu quero meus amigos aqui nessa faixa. Então, a segunda fala sobre apoio de amigo. A terceira é Sua Placa, que é uma faixa com a Thalys, que é minha parceira de composição, de música de vida também. Aí a terceira ela escreveu de uma história dela, que é de traição, de descobrir que foi traída e tal. Eu falei, não tem a ver com o EP. Aí ela ia descartar a música, eu falei, não, vamos regravar pro meu EP. Então ele conta tudo isso, né? Tipo, no início é a frustração, o segundo é sobre apoio dos amigos. Terceira faixa é você tá ligado que mais ligado nos movimentos, assim, das relações. E a última é quando você tem uma nova possibilidade de amor, assim, é quando você vive isso. Então, quando eu consegui estruturar essa ideia, eu falei, agora faz sentido pra mim. Conectou e fez sentido, né? Agora faz sentido pra mim, agora eu posso jogar isso pro mundo. Legal. Porque se fosse só aquilo de mágoa, já não tava mais fazendo sentido pra mim. Então eu não vou jogar pro mundo algo que eu não me conecto. Então se eu não me conecto, quem vai se conectar? Total. Porque a arte também ela é sobre conexões, né? Total. E esse lance de fazer arte só pela fama, pelo dinheiro, né? Essa coisa muito fabricadinha, assim, isso é difícil, porque, assim, por mais que eu entendo que a arte tenha um lado de entretenimento, assim, de pô, sair na balada, curtir um som, não sei o quê. Que é importante. É importante, tem esse papel também. Agora, eu acredito que para muitos artistas, para você com certeza, fazer esse tipo de arte somente, tipo, vou fazer um som aqui só para tocar na balada, não sei o quê, sem conexão nenhuma, vou escrever aqui rapidão. Deve ser muito, tipo, vender alma pro diabo, assim, tá ligado? Não, sim, e o que a gente tem que entender também é que não existe uma arte melhor e uma pior, assim. Elas têm lugares diferentes, assim, né? Tem um tipo de som que é, beleza, ele é específico, é a música do verão, ótimo, incrível. Queria ter um hit do verão, queria ter um hit de carnaval também, sabe? Então, só que cada coisa pro seu momento. E eu sinto que eu ainda continuo muito nesse momento, sacou? Esse meu momento de ser verdadeiro comigo, com a minha própria arte. E de gostou, se você gostou, tá tudo bem. Se não gostou, também tá tudo bem. Porque a arte é isso, né? É sobre conexão. Ela só existe quando você vai criando uma rede ali. Porque se não fosse isso, eu deixava na gaveta e tá tudo bem, faço só pra mim. Sim. Então eu preciso jogar ela pro mundo e o mundo vai voltar. Tipo, ela volta pra mim de uma outra maneira, sacou? Com cada interpretação, com pessoas que falam, poxa, essa música aqui me salvou em determinado momento, assim. Eu ouvia essa música nesse período. E aí você fala, é isso. Tipo, ela funciona nesse momento. Era pra isso, né? Esse era o objetivo. E assim como tem aquela sua música, que é a sua música que representa uma viagem, que é curtição, sacou? Então a arte, cada artezinha, cada produto no seu lugar, não tem a melhor, não tem a pior, mas cada artista tem que se entender, assim, o que você é enquanto artista, né? O que você quer jogar pro mundo. Pode ser que daqui, sei lá, um mês eu vire pra você, Johnny, não, mudei de ideia, vou fazer isso daqui. E foda-se, sabe? Tá é o meu momento, Sim, entendeu? Claro. Tem que passar por todos esses momentos. Que foi o que aconteceu no Fiz ECP. Era um momento que deixou de existir, e aí eu peguei daquele momento que deixou de existir e transformei num que de fato existe, sacou? Então é isso, as coisas vão mudando, a gente vai mudando, vai consumindo outras coisas, vai evoluindo. Que maneiro. Segue a vida. É importantíssimo esse processo, né? De ficar ligado nesses momentos e adequando, né?
Agora, deixa eu te perguntar um negócio que eu sempre tive curiosidade e nunca perguntei. Tcharam! A galera não vai conseguir ver porque você tá de máscara. Dá uma Deixa eu baixadinha. só- Mostra aqui nessa câmera. Sempre quis saber por que você usa essa fita adesiva. Ah, sim. Tem algum significado? Tem. É pelo estilo? Como é que é? Tem significado, mas que a vida jogou o significado disso. Uhum. O que acontece? Eu sempre tive muito problema com acne. Eu tenho até hoje, assim, tipo, já fiz vários tratamentos e a acne tá sempre ali. Só que na adolescência é o momento que tudo sai, né? E aí eu tive uma acne que a galera chama de interna, mas a galera também chama de nodular, que é aquela que você não consegue ver ela, mas ela tá ali inchando, ela inflamava, voltava. E eu tinha muita vergonha dela, porque, enfim, era um caroço no rosto, que as pessoas nem sabiam o que era aquilo. E, enfim, ensino médio, você tá ali todo acuado, você não quer que as pessoas te olhem, né? É um momento da sua vida que você... Gente, não me olha, deixa eu só passar batido aqui. E todo mundo chegava e perguntava, o que é isso? O que é isso? E eu morria de vergonha daquilo. Aí um dia eu cansei, peguei um esparadrapo, botei e foi pra escola. E aí começou, sabe, tipo, ao mesmo tempo que eu queria me esconder, as pessoas vinham, o que tem aí embaixo? Eu usei 1 semana, 2 semanas, tá machucado? E aí eu comecei a perceber que as pessoas criavam histórias pro meu esparadrapo. Ah, um menino que usa esparadrapo, nossa, mas ele é tratamento, é um negócio de fumante, não sei o que lá. E eu ficava viajando na história das pessoas, assim, caralho, as pessoas estão criando histórias pra mim, notando, né? assim, e me notando e tal. E aí teve uma época que eu falei, não, agora eu vou tirar esse esparadrapo, tô de boa. E quando eu tirei, eu tava com a marca do sol, assim, sabe? Porque eu usei muito tempo. E eu, não, vou continuar usando. Quando eu for pra um clube na vida aí, eu tomo sol e paro de usar o esparadrapo. Só que nesse período, eu amei isso das pessoas falarem de mim e me identificar como o menino do esparadrapo. Virou uma marca. Então, na escola eu desenhava e, esse desenho é do menino do esparadrapo. É o menino do esparadrapo. E aí eu comecei a viajar nisso. Eu, cara, isso tá fazendo eu ser notado aqui. E isso tá me dando uma identidade. Que é o lance mais louco. E aí, na época, saiu uma música do Nelly, que ele usava um esparadrapo no rosto também, uma música muito das antigas. E a galera, você usa por causa dele? Eu, não, mas tá tudo bem, ele também tá usando, tá tudo tranquilo. E continuei usando isso. E na faculdade, quando eu entrei pra faculdade, que eu fui estudar artes, aí eu entendi a simbologia daquilo que eu tinha alimentado na adolescência, sacou? Entender que alguns artistas, a grande maioria dos que são muito icônicos, as obras são icônicas, mas a imagem dele em si é icônica. É construção de identidade, sacou? E aí eu comecei a entender isso. Poxa, a gente vai lembrar da Frida também pela sobrancelha e pelas flores no cabelo. Eu vou lembrar de Salvador Dalí pelo bigode. Eu vou lembrar do Chaplin pelo chapéu, pelo bigode também. E aí eu comecei a ver, velho, alguns grandes artistas construíram a identidade visual também. A obra fala muito, né? Tipo, óbvio que a obra grita ali da qualidade, do que eles mudaram para a história da arte, mas eles construíram a própria imagem. E aí foi quando eu comecei a assinar minhas pinturas com o próprio esparadrapo, comecei a fazer trabalhos com o esparadrapo e entendi que o esparadrapo, ele é uma representação minha, assim, tipo, eu fiz um trabalho na faculdade que eu fotografei várias pessoas usando esparadrapo. E eu chamava todos os trabalhos de autorretrato. Falava, não, é um autorretrato. Que massa. Que era para trabalhar, tipo, a importância do símbolo, né? Tipo, como o símbolo ele é capaz de traduzir muitas coisas. Então, veio de uma espinha, de uma vergonha, e que eu, né, acabei ressignificando aquela vergonha e transformando numa identidade visual. Então, hoje, Que massa. a capa do Mar são vários esparadrapos no rosto, porque é para representar crise de identidade. Tipo, quando você tem suas crises de identidade, é se perder, assim, quem sou massa. eu e tal. Volta tudo pro negócio do conceito, né? Que a gente Volta. conversou. Você muito sempre legal. tá conceituando as coisas aqui. Não, isso é muito massa e eu acho que a mensagem tem que ficar assim pra galera pensar mais no que você quer passar com a sua arte, no conceito que você quer passar, no storytelling de tudo que você Sim. põe, cada coisinha que você encaixa, você tá querendo passar alguma coisa, contar alguma coisa. Acho que os artistas têm que pensar nisso, que é muito importante. E você é um Sim, exemplo é sobre conexão, maravilhoso né? disso. Tipo, você tem que se conectar com as pessoas. Tipo, véi, se você acha que a sua arte é soberana e que você é o mais foda, e faz pra você, então. É. Tipo, Faz a deixa- arte terapia lá, fica em casa. fica curtindo em casa, seu som. faz pra você. Tipo, é sobre conexão, é sobre dialogar com pessoas, sabe?
ela precisa disso. A arte ela não precisa só do artista, ela precisa do artista e de quem consome ela. Total. E a gente tem que entender isso, sacou? Que eu não sou maior por ser quem tá produzindo arte, sacou? Às vezes até a galera que consome é muito maior do que Sim. a figura do próprio artista. Massa, cara, muito obrigado pelo esse papo. Eu que agradeço. Eu gostaria de ficar mais 3 horas aqui conversando. Foi quanto tempo aí? Já foi mais de hora aí, já, né? Meu Deus, eu falo muito, desculpa. Não, que isso, é bom demais. Eu ficaria horas aqui ouvindo suas histórias, porque eu tenho certeza que você tem muito mais pra contar e agregar na vida da galera, porque você passou por muita coisa, teve que desconstruir muita coisa, teve que construir muita coisa. Uhum. E eu acho isso muito importante. Então, assim, fique à vontade pra voltar depois, pra gente trocar mais ideias. Queria dizer que eu sou muito fã do teu trampo, eu curto demais mesmo, todas as partes, a parte visual, o som, as mensagens, tudo. Você pessoalmente, seu carisma, assim, sua pessoa, eu acho muito massa. Muito obrigado por ter vindo, por ter topado trocar essa ideia. E se tem algum trampo que você quer divulgar aí, o último que saiu, alguma mensagem que você queira deixar pra galera? Então dia 7 tem lançamento de videoclipe novo, fiz esse EP só pra você, que é a primeira e a última faixa do EP em um clipe só. Então são 2 faixas em um trampo só. Então assistam, gente, dia 7. E quem quiser me segue aí no Instagram, @opaulamaro. E por lá a gente vai trocando várias ideias, assim. Beleza. Sigam a gente também no Corre de Artista, @Corre de Artista, em todas as plataformas. E se inscreve no canal no YouTube para não perder esses papos maravilhosos com esses artistas fodas da cidade. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado, Johnny. Tamo junto. Valeu.